complica ainda mais a situação. Então a gente começa aqui a nossa conversa trazendo alguns pontos das entrevistas que o Lula concedeu ontem, né? Posso só fazer um comentário sobre essa Claro, pergunta? por favor. O que acontece? Isso já demonstra como que os comunistas eles gostam de aproveitar qualquer situação para falar o que eles querem. Então, isso de fato é uma tática, né? Uma tática oratória. Aprendi isso com o Bené, inclusive, Bené Barbosa, grande Bené. Que quando você estiver dando entrevista na TV, por exemplo, se alguém te perguntar quanto é 1 mais 1, e se você precisa falar qual é o preço do produto que você está vendendo, você responde primeiro o que você deseja. Depois você vai falar a resposta. A pergunta do repórter, por exemplo. Mas o que o PT está fazendo não é essa tática mais simples, não. É bem canalha. O Lula está jogando para si a responsabilidade porque ele vê nisso uma oportunidade de poder mudar completamente a moeda brasileira. Exato. O Lula não está triste com o que o Trump está fazendo. O Lula deseja isso que o Trump está fazendo. O que demonstra o tamanho da burrice de todos os deputados que não estão movimentando o povo e nem falando e nem fazendo nada. Eu já falei, fazer vídeo, deixa isso para jornalistas, influência ou coisa do tipo. Deputado o deputado não pode receber 30 mil, 35 mil reais para fazer vídeo. É inconcebível uma porra dessa. Eu ia diminuir o palavrão, mas tem hora que não dá. É inconcebível. Não tem como um único deputado receber um apoio meu ou da população, porque ele está fazendo vídeo. E não é só o Nicolas, não. Flávio Bolsonaro e tantos outros. Olha o que o Eduardo está fazendo. Olha o que o Gaia está fazendo. Não dá para entender. O que o Lula está fazendo, para chamar para si a responsabilidade, é porque ele quer tirar o foco do Alexandre de Moraes. Só essa semana, o Alexandre de Moraes ele precisa dar uma resposta para a corte aqui na Flórida, e ele está comprovando cada vez mais tudo que ele está fazendo como algo criminoso nos Estados Unidos. O do OnlyFans é só mais uma comprovação. A multa, as duas multas, né, a de 50 mil e a de 7 milhões, que ele colocou para mim, óbvio, né? Ele sabe que eu não vou pagar 1 centavo, e se um dia eu pagar, já falei como. Eu vou pagar tudo em moeda e vou botar no rabo dele de que ele estiver preso. Né? Eu tenho que rir, não adianta, cara. Não, e eu ainda vou deixar a moeda no sol ainda. Pra botar uma por um bem quentinha, assim, ó. Bota na brasa da fogueira antes. Não, pra ele não reclamar que tá frio, né? Então, enfim, é óbvio, eu não sou o Kassab, nem o... Qual é o nome do outro lá? O Garcia? O Garcia. Eu não sou nem o Kassab nem o Garcia. Mas moedinha, eu posso até escrever Kassab e Garcia em cada moeda. Eu me dou o trabalho de escrever todos os caras que comeram o cu dele. Eu boto o nome lá. Hoje é sexta-feira. Mas ele sabe que eu não vou pagar, mas ele está comprovando o crime que ele cometeu. Por quê? Há um plano específico do Lula de querer usar o Brasil como proxy da China e da Rússia, ou seja, no BRICS, para desestabilizar a moeda americana. O Trump está conseguindo fazer com essa guerra tarifária com vários países, ele está conseguindo fazer algo que nenhum presidente americano teve culhão de fazer e nem quis. Então, depois de décadas, muitas décadas, os Estados Unidos estão, de novo, reaquecendo a sua moeda e reaquecendo o seu comércio interno. Hoje, você não pode virar, aqui nos Estados Unidos, né? Hoje você não pode virar e falar assim, ó, não quero mais fazer nenhuma negociação com a China, porque você vai destruir um dos maiores abastecimentos dos Estados Unidos. Não existe Walmart sem China, não existe todas as lojas de ferramenta para trabalho manual, como construção de casa, a maioria vem da China. A maioria dos produtos, piso, tudo vem da China. O Trump está reaquecendo e reequilibrando o mercado interno com o comércio internacional. Então ele vai conseguir isso, ele está só no primeiro ano, ele vai conseguir reaquecer a economia americana
Não é muito difícil enriquecer uma economia como a americana. E o Lula está sendo usado como ponta de lança de uma guerra comercial de longo prazo realizados por China e Rússia. Porque a China e a Rússia não podem fazer o que o Brasil está fazendo, porque senão vira guerra, e não é guerra comercial, vira guerra ipso facto, é guerra mesmo. Nós estamos falando de conflito bélico. O Brasil do Lula, né? O Brasil do Lula tomou a postura de falar assim, não, então deixa com a gente vai dar conta. Só que, óbvio, qual é o efeito para Rússia e China caso o Brasil não saia vitorioso e nem consiga êxito nessa missão de querer quebrar o dólar? Rússia e China saem ilesos. Ilesos. Eles não têm problema nenhum se a missão for efetiva ou se a missão falhar. Para eles não importa. Agora, para o Brasil importa muito. Porque se a missão for exitosa, o Brasil vai mais do que quebrar, porque quebrado já está. Porque basta ver os roubos do INSS, os roubos do... Qual é o nome daquele outro escândalo que teve, que eu esqueci agora aqui, do Banco da Previdência, né? Então, Banco da Previdência, INSS, tantos escândalos. E, lembrando, né? Eu sou aquele chato que vai ficar repetindo isso o tempo todo. Não teve ação dos políticos brasileiros, nem ação efetiva não, teve ação nenhuma. Eles ficaram em casa gravando vídeos, no escândalo do INSS, no escândalo do Banco da Previdência, que vale lembrar, só o do INSS é o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E os deputados, né, com muito esforço, escreveram no Twitter, no Instagram e fizeram vídeo. Agora, imagine se fosse a esquerda. Vira o quadro. Imagine se o escândalo do INSS, mesmo que não fosse do governo atual, fosse o Bolsonaro presidente, o que a esquerda não estaria fazendo com o escândalo do INSS? Mesmo com nomes de petistas ou de gente de esquerda. O que os deputados estariam fazendo? Um estardalhaço. Um estardalhaço. E eu estou falando de meia dúzia de gato pingado de esquerda estaria fazendo um auê no Congresso Nacional, não ia pautar nada, não ia ter comissão. Em cada comissão eles iam fazer um auê, eles iam ficar gritando, até que eles conseguissem o impeachment de Bolsonaro. Mas o que a direita está fazendo? Gravando vídeo e postando na internet. Pô, top. Vai dar muito certo isso aí. Então o Lula, ele está trazendo a culpa para si, quando na verdade o culpado é o Alexandre de Moraes, não só por uma interpretação subjetiva, está no texto do Alexandre, no primeiro parágrafo. Trump, no primeiro parágrafo do Trump. Em caixa alta, você esqueceu. Caixa alta. Em caixa alta. Então, assim, o culpado é o Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes está muito feliz de ver que o nome dele não está sendo utilizado como o culpado. O Lula está pegando o protagonismo disso e falando todas essas metas que a gente vai mostrar hoje. E, no fim das contas, ele não está nem aí, nem ele, nem o grupo dele, nem a turma dele, para a soberania brasileira coisíssima nenhuma. Para ele, pouco importa a soberania brasileira, a principal soberania, que é a soberania do povo, né? Todo poder emana do povo. O que ele está brigando para manter ali é a soberania dessa aliança.